Graça e paz, boa tarde. Lá vamos nós para mais uma palavra que Deus falou no meu coração agora há pouco. Estava orando e pedindo para Deus uma resposta, né? Porque a gente pede mesmo para Deus, a gente questiona o Senhor algumas coisas e tal, mas Ele responde. Ele responde quando Ele quer, como Ele quer. E a minha resposta vem em Ezequiel 3, que fala sobre o profeta Ezequiel, né? Que ele deveria de anunciar a verdade. Como cristão, nosso dever de anunciar a verdade, seja ela qual for, aonde for, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina e que a Bíblia diz que é verdade. Então, Deus enviou o profeta Ezequiel até a nação de Israel. E não obstante disso, né, não que a nação de Israel, nossa, é a nação do Senhor, né? Mas lá tem pessoas rebeldes, pessoas com o coração endurecido, pessoas insensíveis, não diferente dos dias de hoje, né? Que a gente passa por isso também em todas as congregações. E ainda por cima, a mensagem que Deus enviou lá para Ezequiel levar para eles não era uma mensagem de autoajuda, não era uma mensagem motivacional para que eles, né? Vamos, assim. Não. As palavras eram de repreensão, de arrependimento. O Senhor confrontou todos os cativos que estavam em Israel através de Ezequiel, pela palavra que foi enviada para eles. E o que foi mais interessante para mim, no versículo 24, ele fala assim, vou compartilhar com vocês. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela, disse ele, o Espírito. E o 25. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei sua língua se prender ao céu da boca para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. O Senhor mandou ele para casa. O Espírito do Senhor mandou Ezequiel voltar para sua casa, se trancar dentro dela e lá ficar. E não ir para o meio do povo naquele momento, né? E Deus prendeu a língua dele para que ele ficasse mudo, para não falar nada além, né, do que o Senhor exigisse que ele tivesse que falar. E porque o povo era muito rebelde. E no versículo 1, voltando lá, Deus ordenou que ele comesse um rolo. Deus disse para ele, come esse rolo que eu estou te dando. Imagina, um rolo de papel, né? Deus fala, coma um rolo, coma esse rolo que eu estou te dando. Ele comeu. E ele comeu, e quando ele degustou o rolo, ele sentiu que era doce como mel. E por que Deus mandou ele comer esse rolo de papel? Para que ele falasse somente o que o Senhor mandou. Para que a emoção dele não tivesse além dele. Para que ele não falasse nada que fosse machucar, nada que fosse acariciar aquelas pessoas, passar a mão na cabeça. Por isso que Deus fez ele comer. Para que ele fosse fiel àquilo que o Senhor estava enviando, aquela mensagem que o Senhor estava enviando para aquela nação naquele momento. E hoje acontece isso. Tem muitos ministros do Evangelho pregando, mas eles pregam o que bem entendem, eles pregam o que eles acham que é, muitos não têm nem conhecimento, né? E eles pregam o que eles sentem. Se está tendo um sentimento naquele momento, ele vai falar sobre aquilo, e não é assim que funciona. Deus, ele te revela a palavra. E a gente é tentado a dizer aquilo que o povo gosta de ouvir, né? A dar incentivo para as pessoas. Mas não é bem assim que funciona. O povo gosta de ouvir o que atrai o povo. Aí é fácil você, né, levar a palavra do Senhor para atrair as pessoas, para as pessoas gostarem do que está sendo dito. O povo precisa ser confrontado pela palavra, não pela gente, porque se a gente for confrontar o povo, não vai prestar não, né? Então o povo precisa ser confrontado pela palavra.
pela palavra do Senhor, né? E a proposta de Deus para nós é que nós sejamos fiel ao que Ele manda a gente dizer, ao que Ele manda a gente falar. A palavra dele. Não importa se ela é agradável ou não. Não importa se você vai ouvir essa palavra que eu estou dizendo e você vai gostar ou não. O que importa é que o Senhor me mandou fazer e eu estou fazendo. E a gente tem que estar atento para essas coisas. A gente precisa estar ciente de que Deus ele vai falar a verdade, doa a quem doer, seja ela como for. Muitas pessoas vão olhar, você tá falando isso? Se Deus mandou eu falar, eu tô falando. Chega aqui, pega uma palavrinha e lê. Para você pode ser, mas eu obedeço àquele lá, aquele que governa a minha vida. Não importa a situação que eu tô passando, não importa o momento, ele vai dizer, para tudo, igual ele fez comigo essa tarde. Para tudo. Para tudo. Vai orar, presta atenção na palavra que eu estou te dando e obedeça. Como Ezequiel obedeceu, e se Ezequiel não tivesse comido o rolo? E se a nação de Israel não tivesse ouvido o que era para eles ouvirem? Eu creio que alguma coisa mudou neles, né? Eu creio que alguma coisa o Senhor fez através de Ezequiel. E é muito interessante essa passagem de Ezequiel. Prestando atenção, assim, eu estava observando. E é realmente isso. Nós não temos que falar o que agrada o coração das pessoas. Nós não temos que ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Se o Senhor, irmão, mandar te falar, fala. Muitas vezes o Senhor me mandou falar e eu calei. E o calar tem consequências. E o calar, você vai prestar conta. Deus vai dizer, eu te mandei falar aquele dia, você falou. Não era você que era para falar, era eu que ia usar a sua vida para falar. E eu creio que hoje está sendo a mesma coisa. Só que dessa vez eu estou obedecendo. Como eu estou no centro da vontade de Deus, estou me esforçando para isso, eu creio que Ele vai falar com você também, assim como Ele falou comigo nessa palavra. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa meditar nessa palavra e possa ver a verdade do Senhor para a sua vida. Que Deus seja o centro da sua vida, que você esteja no centro da vontade dEle. Então, meu irmão, é só meditar na palavra, como ela mesma diz, medita na palavra dia e noite. Eu tenho feito isso. E que Deus abençoe vocês, guardem cada um de vocês. Amém? Obrigada.